Oi, gente, no vídeo de hoje eu tenho o prazer de conversar com ela, que é neurologista, a doutora Márcia Polim. Doutora, obrigada, eu tô muito feliz de ter você aqui no canal para esse tema que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar do AVC, porque 29 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, também conhecido como um derrame, né, doutora? Ele é mais conhecido assim, as pessoas conhecem mais assim. Então, pra gente começar, doutora, eu queria que você explicasse o que é o AVC, quais são os fatores de risco, como que funciona? Sim, então o AVC, né, o acidente vascular cerebral, ele tem dois tipos. Ele pode ser do tipo isquêmico e pode ser do tipo hemorrágico. O isquêmico é quando acontece uma obstrução de uma artéria, né, dentro da cabeça e falta sangue numa região do cérebro. Já o AVC hemorrágico é quando acontece a ruptura daquela artéria e tem um extravasamento de sangue dentro do cérebro. O AVC é a segunda doença que mais mata no Brasil e a primeira doença que mais incapacita no Brasil e no mundo. Então, por isso a importância da gente reconhecer, né, quando acontece o AVC. Quando a gente vai falar de sinais e sintomas, né, então, o que pode ser um sintoma de um AVC? Geralmente acontece uma perda de força de um lado do corpo, por exemplo, um desvio de rima, que a gente fala, né, que é a boca torta, uma dificuldade para falar. E tudo isso, para falar que é um AVC, tem a característica de acontecer subitamente. Então, aquela pessoa que estava normal e, de repente, teve uma perda de força, ou, de repente, parou de falar. Então, essa característica súbita é a característica principal do AVC. Quais são os fatores? O que a pessoa tem, precisa cuidar para não ter o AVC, doutora? Então, a gente reconhece vários fatores de risco, né? Desde a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, né, que é o colesterol alto, o hábito de fumar, de beber bebida alcoólica, né, o abuso de álcool, o sedentarismo. Em mulheres, o uso de anticoncepcional também pode ser um fator de risco. A alimentação, né, uma alimentação que não seja saudável, né, então tudo isso são fatores de risco. Além disso, também doenças cardíacas, né, a gente reconhece a fibrilação atrial, né, que é um tipo de arritmia cardíaca, é um fator de risco bem importante também para o AVC. É importante você falar, doutora, porque às vezes a pessoa é diabética, ela tem pressão alta, mas como ela não sente muita coisa, ela não cuida disso direito, né, doutora? O AVC, às vezes, ele pode ser silencioso, né, então pode passar de forma silenciosa. E essas doenças, né, justamente, hipertensão, diabetes, às vezes não dão tantos sintomas. E aí, muitas vezes, quando a pessoa tem o AVC, a gente ouve, né, a pessoa, os familiares falarem: ah, mas por que aconteceu isso? Ele não tinha nada. Na verdade, tinha fatores de risco que ou não tratava ou não conhecia. Né? E tem mais em homens ou mulheres ou é igual, doutora? Tem uma prevalência, né? A média de idade que acontece é acima de 65 anos e predomina no sexo masculino. Mas a gente também tem visto, né, inclusive tem sido alvo aí de notícias, né, também, a idade jovem, né? Então, os jovens cada vez mais tendo AVC. E a gente observa isso também, né? O AVC, na verdade, ele pode acontecer desde a infância, né? Isso é importante. Então, desde a infância pode acontecer um AVC, pacientes jovens, adolescentes, adultos jovens também podem ter. Geralmente, na faixa etária mais jovem, está associado com doenças genéticas, né? Que a gente tem que realmente pesquisar. Não são esses fatores de risco aí mais comuns, né? De hipertensão e diabetes. Mas também pode acontecer. O AVC também pode acontecer em jovem. E o estresse, doutora, pode ajudar também? Porque aí acaba ocasionando essas doenças ou não? O estresse como fator principal, não. Né? Não dá para falar, a pessoa teve um AVC por estresse. Mas, com certeza, né? O transtorno de estresse pode gerar mais pico hipertensivo, a pessoa diabética pode ficar mais descontrolada, então pode estar contribuindo aí para o AVC, sim. E, doutora, é importante a gente falar também, como que a gente sabe, né, que a pessoa está tendo um AVC? Às vezes acontece na nossa frente e a gente não sabe como identificar isso. É importante a gente falar sobre isso também, porque às vezes a pessoa pensa, não vai acontecer comigo, não vai acontecer na minha família, acha que vai acontecer. Então é importante a gente estar ligado no que está acontecendo, né, ao redor. Com certeza. A gente tem uma estatística mundial também de que 1 em cada 6 pessoas vai ter um AVC. Olha, então é altíssimo esse número. É bem prevalente. E como que a gente pode identificar, né? Então tem uma escala que a gente chama de FAST, né? Que é do inglês, né? De face, arm, speech e time, né? Que seria o quê? Então o FAST, né? Seria o F de sorria, né? De face, de você ver uma alteração facial. Então de repente, você está com a sua avó e está suspeitando que ela está mal-estar, está tendo um AVC. O que você pode fazer? Você pode testar. Então você pede para ela sorrir. Então pede para ela dar um sorriso e ver se um lado da boca fica torto. O arm, né, de braço, então você pede para erguer os 2 braços e ver se tem queda de um lado. Speech, de falar, então pede para a pessoa falar e ver se ela tem alguma dificuldade de falar ou alguma dificuldade de entender. E time, que é urgente.
né? Então você tem que fazer o que conta logo. Tempo, né? A gente tem esse mote também, né, de tempo é cérebro, né? Então se você identificar qualquer desses sinais, boca torta, perda de força de um lado ou dificuldade de falar, pode ser um AVC. Você tem que agir rapidamente. O que você deve fazer? De preferência, ligar para um serviço médico de urgência. Né? Então, mas eu moro do lado de um pronto-socorro, eu vou levar meu familiar lá. A gente sabe que quando as pessoas fazem isso, acaba que atrasa o atendimento, porque não são todos os pronto-socorros, todos os hospitais que fazem atendimento de AVC. Então, o ideal é você ligar para o seu serviço médico de urgência e aí vai reconhecer e vai levar rapidamente a um centro de tratamento de AVC. Que legal você falar isso, doutora, porque muita gente no desespero quer pegar, né, o ente querido e levar. Exato. Só que aí pode atrasar, né? Aí tem lugar para estacionar, aí tem que levar e leva a pessoa, aí tira chega, do carro. Vai ter uma triagem, Sim. então isso demora. Então o melhor é ligar para o serviço médico de urgência. E quanto mais rápido, então, menos sequelas. Com certeza. A gente sabe, quando o paciente tiver um AVC do tipo isquêmico, né, que é aquele que obstrui a artéria, se ele chegar em até 4 horas e meia do início dos sintomas, ele tem a possibilidade de receber uma medicação, né, uma medicação na veia, que vai afinar bastante o sangue e vai conseguir desentupir aquele coágulo. Quando a gente consegue fazer esse tratamento em até 4 horas e meia, a gente aumenta em até 30% a chance do paciente ficar sem nenhuma sequela. Nossa, muito. Então isso é muito importante. E mesmo que você leve rapidamente, seja um AVC hemorrágico, né, é um sangramento, ele não vai receber esse remédio, mas vai ser tomadas todas as medidas iniciais para deixar aquele paciente com o mínimo de sequela ou até sem sequelas mesmo. Quais são as principais sequelas, doutora? Aí vai ser principalmente uma sequela motora, às vezes, né? Então o paciente passa a não conseguir mexer um lado do corpo, uma sequela de fala, que é muito importante, né? A pessoa não consegue mais falar ou não consegue mais entender, déficits visuais, então tudo isso é importante. E de novo, né? O AVC é a doença que mais incapacita, né? E tem acometido aí, a gente sabe que a nossa média de faixa etária de acometimento em Bauru é de 61 anos. Nossa, então, é jovem, né? É uma idade Hoje. jovem. E o paciente aí vai ficar incapacitado, de repente, né? Então, o atendimento rápido é o diferencial no tratamento do AVC. E as pessoas, acredito que hoje têm mais medo de ficar incapacitada, né? Com certeza. De ficar sem poder fazer as coisas. O aumento da expectativa de vida mesmo, né? Você ficar dependente para fazer as coisas é complicado, lógico. Tem muitos pacientes com AVC que ficam com um déficit neurológico, né? E o tema da campanha do combate do AVC esse ano, inclusive, é reerguendo-se após um AVC. Isso é uma coisa importante também, né? Da gente falar. É possível. Exato. Apesar de, às vezes, ficar com alguma sequela neurológica, com a reabilitação, com a físio, com a fono, com a terapeuta ocupacional, né? Com toda a reabilitação, o paciente pode se readaptar e voltar a ser independente. Isso que a gente quer para mesmo os pacientes que ficam com alguma sequela. Então aqui a gente tem 2 dicas, para a gente prevenir também, caso acontecer também, não precisa se desesperar, né, doutora? Exato, a gente tem que agir rápido, né, mas com o atendimento adequado, com a reabilitação, a gente vê que a maioria dos pacientes consegue, né, voltar a ter as suas atividades. Doutora, obrigada. Obrigada. Foi um prazer conversar com você sobre esse assunto que é tão importante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, põe lá no grupo da sua família, que tem, né, bastante gente lá. Vamos deixar essa mensagem chegar a mais pessoas, porque com certeza vai ajudar muita gente, principalmente nessa parte da prevenção e também, caso acontecer, você saber o que fazer. Não se desesperar. Quanto mais rápido, melhor. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.